As terapias psicológicas ou psicoterapias da classe cognitivo-comportamental são agrupadas em ondas, que se referem ao seu desenvolvimento ao longo das décadas. Cada onda possui semelhanças nas suas suposições, nos seus métodos de trabalhar a terapia e nos objetivos também que guiam as práticas dos psicólogos que trabalham com essas modalidades. Então existem basicamente 3 ondas das terapias cognitivo-comportamentais. Existem psicólogos, a maioria deles escolhem uma dessas ondas para se especializar e até uma abordagem específica dentro dessa chamada onda. Mas o ideal seria que o psicólogo moderno tivesse um conhecimento amplo de todas elas, para que ele fosse melhor instrumentalizado na hora de fazer os seus atendimentos. Porque os estudos indicam que determinadas formas de tratamento são melhores para determinados quadros ou para determinados perfis de pacientes. Então, basicamente, uma análise de um quadro de um paciente que visasse a escolha da forma de intervir depois, de conduzir a terapia, seria assim. Você analisa o paciente, a personalidade dele, analisa o problema que ele tem, e aí, dentre as diversas opções que tem de terapia, inclusive considerando alguma da primeira onda, ou da segunda, ou da terceira, você escolhe. Eu acho que essa aqui é a mais adequada. E com essa forma de fazer terapia, o objetivo que nós teremos será esse aqui. Ou seja, uma ferramenta para cada função, não é? Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar da primeira onda, então. A gente poderia dizer que ela surgiu lá por volta de 1920, baseada nos trabalhos de alguns behavioristas. Esse nome aí é dado aos pesquisadores da psicologia, que propunham que a psicologia devia se concentrar em observar de forma metódica os comportamentos das pessoas e até dos animais nas pesquisas, inclusive fazendo medições, medições de tempo ou de contagem, de quantas vezes alguma coisa aconteceu, quanto tempo durou. Então eles propunham que a coisa fosse metódica e detalhista, iria se basear na observação ali de comportamentos, porque os comportamentos é que são observáveis. Podem ser filmados, podem ser descritos de forma bem clara, etc. Entre estes iniciais aí estavam, por exemplo, Watson e Pavlov. Mas nessa época aí, lá no início, década de 20 do século passado, essas teorias e essas técnicas derivadas das teorias eram usadas geralmente fora do ambiente dos consultórios. Esse formato moderno de psicólogo e paciente não existia ainda, não estava pelo menos bem estabelecida. Então essas técnicas aí que eram chamadas de modificação de comportamento eram usadas em laboratórios de pesquisa, por exemplo, ou então em ambientes institucionalizados, uma fábrica para treinar ali os operários ou no exército, por exemplo, buscando geralmente fazer adaptações dos clientes, não exatamente um tratamento. E aí mais para frente, nos anos 50, 60, já existia algo parecido com o tratamento psicoterápico. E aí a atuação do psicólogo nesse contexto, nesse momento, já se poderia traduzir como um objetivo de identificar e modificar comportamentos-problema. Ou seja, comportamentos que causavam mais prejuízo para a pessoa. O principal nome, então, aí já dessa época, desse direcionamento aí da psicoterapia, era o Skinner. Nessa época aí, tanto nesse início como nesse período aí dos anos 50 e 60, os pensamentos e as emoções, que são chamados pelo pessoal dessa linha de processos privados, não eram muito de interesse dos psicólogos, nessa primeira onda aí. Porque são processos que não podem ser observados, por terceiros. Então ficavam de fora daquela proposta ali que eles colocaram.
No centro dessa forma de psicoterapia, então, está a ideia de condicionamento, que as pessoas vão sendo, ao longo da vida, condicionadas por estímulos do ambiente. Elas vão, assim, então, sendo ensinadas, né, pelo mundo, tudo que estiver ao redor delas, intencionalmente ou não, por outras pessoas, pelo próprio ambiente mesmo, físico. Elas vão sendo ensinadas a ser, de certa forma, como elas se tornaram. E as pessoas, então, aprendem a responder daquelas formas particulares que cada um tem. A forma de ser da pessoa, né? A sua personalidade, o seu temperamento, tudo isso são frutos de um aprendizado contínuo que acontece desde que a pessoa nasceu. Bom, talvez até antes mesmo, na sua vida intrauterina. Então, sob esse ponto de vista, para as terapias comportamentais, os comportamentos problemas são frutos de condicionamentos. E com a terapia comportamental é possível modificar isso. E aí, quando falamos de comportamentos problema nessa visão, estamos falando de coisas tão diversas como, por exemplo, fumar, ou ser ansioso, ou estar com depressão. Todas essas e muitas outras formas de hábitos, de vícios, ou de maneiras de pensar, maneiras de existir, podem ser enxergadas como comportamentos. Uma pessoa em depressão tem comportamentos ali típicos. E esses comportamentos foram construídos na pessoa por influências que ela teve na sua história de desenvolvimento, que acabou criando nela associações entre os estímulos que chegam até ela, de outras pessoas ou do ambiente de qualquer maneira, e as suas formas de responder. Isso é o condicionamento, então. Aí uma terapia comportamental, o que ela vai fazer? Ela se propõe a analisar essas influências na vida dos pacientes, as influências atuais e as influências históricas, e depois criar novos condicionamentos que vão levar a pessoa a desenvolver novos comportamentos, comportamentos mais saudáveis. E assim ela vai se sentir melhor. Essa é a ideia básica, simplificada. Bom, nós estamos falando aí de 1920, 1950, mas só que muitas intervenções amplamente utilizadas na atualidade são oriundas aí dessa primeira onda. Uma técnica bastante usada nesse tipo de psicoterapia, por exemplo, é a dessensibilização sistemática, criada por um psicólogo chamado Volpe, que é muito usada para tratar fobias e sintomas ansiosos. Aí veja aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Você tendo conhecimento de um amplo espectro de possibilidades, você pode escolher uma coisa para uma função específica, um problema específico. Essa técnica da dessensibilização sistemática faz o que? Ela vai, basicamente, variando os estímulos que geram o medo ou a ansiedade na pessoa. Vai variando os estímulos, trocando, aumentando a intensidade, aumentando, diminuindo a duração. E com isso vai fazendo com que o paciente se exponha gradualmente àquele estímulo e vai se adaptando a ele. Vai criando ali uma tolerância maior. Com isso ele vai mudando para melhor a sua forma de reagir diante daqueles estímulos que causam medo ou ansiedade. E aí técnicas de relaxamento também, mais modernamente têm sido desenvolvidas, podem ser utilizadas para que torne ali esse trabalho de exposição mais leve. Outra técnica importante aí de ser mencionada nesse grupo da primeira onda é a análise comportamental aplicada. Se desenvolveu também aí nessa primeira onda. E aí pegando o exemplo anterior e esse, é interessante notar como que o surgimento da segunda e da terceira onda, né, das quais nós vamos falar em vídeos próximos, não encerrou a primeira onda. Podemos dizer que as três ondas continuam aí convivendo, continuam sendo utilizadas simultaneamente. E esse método ABA é bastante usado atualmente. Ele ficou famoso
com o sucesso demonstrado por diversos estudos e continua sendo demonstrado até hoje, a sua eficácia no tratamento de pacientes do espectro autista. O precursor aí da utilização dessa técnica para esse público foi um autor chamado Lovaas. Nos próximos vídeos vamos falar da segunda e terceira ondas. Um abraço e até lá!